Boa tarde, pessoal. Eu sou o Sam e hoje a gente vai discutir o texto Indexicalidade, Poder e Metaprogramáticas da Viadagem, Dispositivo Gaydar, do autor Mário Martins Neves Júnior. Antes de apresentar o texto propriamente dito, eu só trouxe aqui algumas informações sobre o autor para a gente situar um pouquinho melhor, né? Tanto o texto quanto o autor mesmo. Então, e eu peguei as informações do Lattes dele. Então, ele é docente permanente de língua inglesa e portuguesa no Instituto Federal de Goiás, IFG, no campus Cidade de Goiás. Ele é doutor em estudos linguísticos pela Universidade Federal de Goiás, e ele terminou o doutorado em 2023. Esse texto é de 2022. E pelo que eu entendi, olhando ali o Lattes dele, é fruto ali da pesquisa dele do mestrado, que ele terminou em 2012, então cerca de 10 anos antes da publicação desse texto que a gente está discutindo hoje. No doutorado, ele foi para outro caminho ali, a pesquisa dele, ele foi falar de. Deixa eu pegar aqui para não falar bobeira. O título da tese dele do doutorado foi Dispositivo Patriarcal de Violência Jurídica contra a Mulher. O doutorado dele, né? O mestrado, que foi lá de 2012, a dissertação dele teve como título A Performatividade do Gaydar no livro Cuidado, seu príncipe pode ser uma Cinderela. Então, por isso que eu estou falando que esse artigo em específico, ele parece ser fruto das pesquisas dele lá do mestrado. É, então, no bacharelado, ele estudou a relação entre linguagem, discurso e sexualidade dentro da pragmática, e na licenciatura estudou os problemas em torno da definição de bilinguismo. No mestrado, dedicou-se à análise pragmática da relação entre linguagem, discurso, gênero e sexualidade, a partir da noção de dispositivo de sexualidade. E no doutorado, estudou as relações discursivas e a violência jurídica, no caso Mariana Ferrer. Atua na perspectiva antirracista e, e de práticas contra a discriminação. Então, ele possui interesse pelos estudos em pragmática, análise do discurso e temas transversais como gênero, raça, sexualidade e classe. Vamos lá, então. Esse texto, depois eu queria que todo mundo falasse, né, o que que achou, mas eu já conheci esse texto, eu já tinha, pela temática da minha tese, né, de doutorado, que eu tenho estudado lidar, então eu já conheci esse texto, e ele é um texto que, de certa forma, em várias passagens, ele me incomoda um pouquinho. Então, eu fiquei muito em dúvida de como apresentar. Se, primeiramente, eu falaria sobre o texto e depois sobre as minhas percepções, ou se eu faria, à medida que eu vou apresentando as partes do texto, eu já ia falando sobre as minhas percepções. Não sei se eu fiz uma boa escolha, mas eu escolhi essa segunda opção, em que vou apresentando o texto e já falando algumas interpretações e algumas situações, algumas formulações que eu vejo um pouco problemáticas. Não sei se foi uma boa escolha, mas assim, a qualquer momento vocês também podem me interromper, acrescentar alguma coisa. E algumas partes eu vou querer ler ali do texto mesmo para discutir com vocês, mas vamos lá, vamos ver se vai ser produtiva aqui essa apresentação dessa maneira. Então, eu separei aqui a apresentação pelas próprias seções que o autor colocou no texto dele. Então, a primeira seção é os aspectos iniciais sobre o gaydar. Nessa seção, o que que ele faz? Ele apresenta, ele fala do artigo, né, o que que o artigo faz, então ele explica que ele vai fazer uma análise do comercial Adão e Eva, né? Ele apresenta o objetivo do artigo, então lá na introdução ele fala que o objetivo é problematizar o funcionamento
de um radar para identificar a homossexualidade resumida a estilizações ou performances dos corpos, que funcionam no imaginário como índices referenciais da sexualidade. Então, esse é o objetivo que ele menciona lá nessa seção de aspectos iniciais sobre o gaydar. Então, ele explica o que é o gaydar, né? Que seria, então, é um termo aí que da aglutinação entre gay e radar, né? E que justifica, é, aqui nas palavras do autor, ele fala: justifica-se costumeiramente por ser um radar que permite identificar homossexuais. Então, a gente parte de um pressuposto que, ao olhar, conversar, conviver com alguma pessoa, mesmo que seja por pouco tempo, esse radar tornaria a gente capaz de fazer um outing, ou seja, né, perceber alguma característica em comum a todas as pessoas que são gays ou lésbicas. Aí ele vai e cita um exemplo. Então, o fato de um rapaz, por exemplo, colocar uma das mãos entre o peito ao expressar um momento de surpresa pode ser um índice definidor de homossexualidade não revelada. Então, a forma de andar, o modo de se vestir, a preferência musical e os maneirismos também podem ser outros traços, coadunados ou não, decisivos para as pessoas que acreditam no uso do gaydar enunciarem ou perceberem a sexualidade não hegemônica de alguém. Aí aqui eu já começo um pouquinho dos meus incômodos com o texto, porque eu vou percebendo que o gaydar para ele não é a mesma coisa como eu compreendo o gaydar, que é, porque quando a gente fala em gaydar, no meu imaginário, né, ele é uma, ele é um radar de homossexuais para ler homossexuais. E pelo que o Neves Júnior fala, não é isso. Então, o gaydar seria algo que todo mundo tem para estereotipar, né? Pessoas homossexuais. Então, é como se o gaydar fosse um radar gay, mas que não pertencesse aos gays, pertence a todo mundo. Então, os heterossexuais usam o gaydar para fazer uma leitura estereotipada sobre gays, né? Deixa eu ver o que mais que ele cita. Então aí ele vai e explica é, o gaydar como um dispositivo, né? E só voltando nesse ponto, então, de que o gaydar, então, não é uma coisa que pertença aos gays, o gaydar perde aquela característica que para mim é a função do gaydar, é aquela coisa assim de meu gaydar tá pitando, deixa eu observar melhor para ver se aquele esforço para perceber uma coisinha mínima ali e entender que a pessoa se a pessoa se reconhece ali, se autodenomina como homossexual. Então não seria isso, seria uma coisa de estereótipo escancarado mesmo, de acordo com Neves Júnior, que é o autor desse texto, né? Mas então aí ele vai, chega nesse ponto, aqui ainda nessa sessão, falando do dispositivo gaydar. Então, seria o gaydar é entendido, então, como um produto das condições de possibilidade de um determinado extrato histórico, né? Ou seja, o conceito de gaydar, ele nasce a partir de condições que são históricas, são sociais, ideológicas, que possibilitam a emergência desse conceito. Então, não é possível a gente considerar que certas pessoas nasçam com esse gaydar, porque ele é histórico, então não é inerente ao ser humano, né? Ele é um conceito surgido aí a partir da cultura. É, Aí ele chega na segunda seção, que é gaydar, performatividade e corpo. E lá no comecinho dessa sessão, então, ele vai fazer uma retomada aí da questão do gênero, ser uma construção social, né?
buscando Butler e outros autores, e ele vai e menciona que para os estudos queer, sexo e sexualidade também são construções discursivas. Então, e ele vai e menciona o surgimento do gaydar, que também é outra coisa que me incomoda um pouquinho. Por quê? Ele fala assim, ó, o gaydar, nesse sentido, surge no momento em que os dispositivos disciplinares procuram separar o que é referente ao escopo masculino e ao feminino, e quais sexualidades são aceitas ou impelidas ao tratamento clínico. Seria possível pensar sua existência sem a construção de categorias binômicas que lhes foram anteriores, como homem, mulher, heterossexualidade e homossexualidade, desejos saudáveis e clinicáveis? E por que que isso me incomoda? Porque eu não sei se o gaydar surge exatamente nesse momento em que está nesse embate aí, nessa dicotomia dos feminismos e etc. Do que é o gênero, né? Da emergência e popularização do conceito de gênero aí na segunda onda dos feminismos. Por que que me incomoda? É, Porque parece que ele faz uma confusão aqui entre o dispositivo de sexualidade em si, que lá de como Foucault coloca isso, né? Que é aquilo que faz a gente confessar nossa sexualidade, que é preciso falar para a gente conseguir hierarquizar, categorizar as pessoas, e falar o que é um corpo saudável, que é um corpo. é, Útil, né, dócil e assim por diante, e atrela isso ao gaydar. E eu não sei se o gaydar cumpre essa função por aquele motivo que eu falei no slide anterior. Porque para mim o gaydar, ele é um atributo que pertence já aos corpos separados e hierarquizados, né? Então, ele é muito mais uma função dentro de grupos de resistência do que algo que surge no hegemônico para categorizar as pessoas, né? Mas isso daí também a gente pode discutir no final do texto ou quando, se vocês quiserem interromper qualquer coisa. Mas seria isso, o meu incômodo. É a visão de gaydar que o autor tem, né? Mas aí ele continua então e fala que o gaydar ele é um dispositivo performativo das sexualidades e fala que o gaydar, ele não constata, mas ele performa ao tentar descrever, por meio de alguns índices, a homossexualidade do sujeito. Então, ele coloca a heterossexualidade compulsória em constante dúvida. Nas palavras do autor, então, é um instrumento que age em conformidade com as normas que regulam o sujeito, seus corpos e desejos. É de ordem da matriz heterossexual, pois aponta alguém que deveria ter sido pressuposto como heterossexual, mas que possui algum indício de não ser. É um operador discursivo que objetiva, por meio de atos de função denotacional, como determinados trejeitos, apontar ou explicar uma sexualidade referencial de forma supostamente inequívoca. Aí ele vai e fala que é óbvio que é falsa a concepção, né, de que índices linguísticos discursivos possam revelar a essência dos desejos e das sexualidades, porque os desejos e as sexualidades e as estilizações do corpo também são construções dos processos de subjetivação. Então, de acordo com o autor, o desejo é móvel e o gaydar ele agiria de uma forma que ele assegura que as estilizações corporais e o desejo eles seriam é, ligados, né? Teriam uma ligação linear aí, de modo que eles não poderiam ser móveis. E nesse sentido, então, ele já vai bastante contra aquele texto que a gente discutiu na semana anterior, que falava o contrário, né? Que ele falava que como a gente pode ler aí
pela simbologia, né, pela gestualidade do corpo, pela forma como é, o corpo se performa, né, a gente leria a masculinidade, né, acontecendo ali, os sinais da masculinidade. Então, para o Neves Júnior, é impossível que a gente leia aqui a homossexualidade dessa maneira. Que mais? Então, aí ele vai falar também que o gaydar obriga os sujeitos a se confessarem, que aí é aquela confusão ali que, na minha opinião, ele está fazendo com o que é o gaydar e o que que é um dispositivo de sexualidade, o que que é a norma heterossexual, né? É porque eu não considero que o gaydar parta disso, apesar de ser um produto aí dessa necessidade de se confessar, é, mas acho que a função é outra. Ele vai e fala ainda nessa sessão que, então, os fins, né, os objetivos do gaydar é coagir as pessoas, fazer a coerção e a exclusão, e ele explica que o gaydar, ele considera as identidades, né? Como identifica uma identidade, né? Ah, é heterossexual ou é homossexual. Como ele identifica identidades, o gaydar ele desconsideraria que as identidades elas são incoerentes, né? Que às vezes eu tenho um determinado traço, mas outras pessoas que se identificam nessa mesma identidade que eu, elas podem ter outros traços. Então, o gaydar desconsideraria isso, porque ele pegaria algo ali e já definiria aquela pessoa naquela identidade, independentemente dessa possibilidade de eu ter diferentes atributos, diferentes características de diferentes identidades sociais. E algo bem interessante que eu acho que ele cita é essa possibilidade do gaydar ser utilizado para ler não só pessoas que são homossexuais, né, mas que é, pessoas que não performam heterossexualidade normativa. Então, por exemplo, sei lá, ver um homem hétero praticando uma determinada gentileza que normalmente não atribuível, né, a homens héteros é, a desempenharem essa função, né, essa determinada gentileza. Então, como isso causa um espanto aí, é, parece que a skin não combina com a atitude, né? Seria algo nesse sentido. Tá, aí na próxima sessão, ele quer o perfilamento linguístico, a indexicalidade e a rigidez das relações de poder pelo gaydar. O Neves Júnior, ele começa falando que o gaydar atua fazendo perfilamento linguístico. Aí, nessa parte aqui, gente, eu não sou da pragmática, então eu vou explicar baseado no que eu entendi do que ele falou no texto, né? Mas então ele vai explicar o que é o perfilamento linguístico. E o perfilamento linguístico, então, seria é, uma, uma, uma leitura aí, né? Através de algumas marcas linguísticas, a gente fazer a partir dessa leitura dessas marcas linguísticas, né, que são deixadas aí no texto, né, de alguma maneira, a gente fazer uma identificação identitária do enunciador daquele texto. Então, um exemplo, né, que ele traz no texto e que é bem interessante é que, por exemplo, quando homens negros, isso na realidade estadunidense, né, homens negros ligam falando o inglês padrão no telefone para alugar uma casa. Aí ele traz um dado que 80%. Não, não, esse dado é diferente. Mas quando homens negros eles ligam querendo alugar essa casa,
alugar uma casa, os corretores confirmam que existe essa casa, né? Mas aí, quando eles chegam no lugar, eles são impedidos de ver, porque pelo inglês padrão que eles mantiveram no telefone, eles não são identificados como negros. Mas que quando chegam lá, os corretores veem que eles são negros, então tem esse impedimento, de ver as casas. Outro dado que ele traz é que 80% dos estadunidenses identificam simplesmente pelo hello, se o interlocutor, né, se a pessoa que está falando, fala um inglês chicano. É, mas aí a questão do Neves Júnior é que talvez a pessoa ela por exemplo, talvez não seja um chicano, né? Talvez seja um branco mesmo falando um inglês chicano. Então, o próprio branco falando um inglês chicano sofre as consequências desse perfilamento linguístico que se faz ali através daquele enunciado. Ou seja, então, o perfilamento linguístico não seria algo completamente efetivo, né, nessa visão. Por quê? Porque eu consigo fazer essa identificação identitária, essa categorização identitária, mas isso não quer dizer que ela está ok, que ela vai funcionar perfeitamente, que ela vai estar 100% correta. Só que aí eu fico pensando, é, no quanto, por exemplo, pelo menos na realidade de homens gays, quantas vezes a gente faz isso em várias situações por exemplo, ainda, e às vezes é automático, e você nem percebe que você está fazendo, assim, ó, dependendo da situação, ou dependendo de com quem você conversa, você engrossa a voz, você muda até a escolha das palavras, que você vai usar. Você torna as palavras, começa a usar palavras menos complexas, que você considera que são menos complexas, né, e mais simples. Então, justamente para causar um efeito, ou permitir um perfilamento linguístico, né, do meu interlocutor aí, é, de uma pessoa não gay, por N motivos, né? Mas é isso. Então, assim, independentemente de ser 100% efetivo ou não, é como isso produz efeito e como isso é real, independente de funcionar ou não, né? Mas aí ele vai e fala que o gaydar, então, funciona como o perfilamento, fazendo o perfilamento linguístico. Não, esse daqui tá passando, gente. Mas o gaydar seria, então, é, funcionaria fazendo o perfilamento linguístico da sexualidade de alguém. Só que aí ele vai e menciona que, para que isso aconteça, antes de tudo, eu tenho que ter um imaginário, tenho que ter uma ideação, né, de gênero. Por quê? Porque para eu fazer o perfilamento linguístico de uma pessoa e falar, ele é gay, eu tenho que ter no imaginário o que que é uma voz masculina, o que que é uma voz feminina, e como se eu colocasse numa régua aí para ver onde está essa pessoa. Então, dependendo de onde ela estaria, eu falaria se é heterossexual ou se é gay. É, Tá. Aí ele vai e fala que, então, o gaydar, ele pode contradizer o exercício real da sexualidade. E essa, para mim, talvez a passagem, uma das mais problemáticas de todo o texto. Por quê? Vamos lá. É, Primeiro, o autor, ele considera o gaydar como algo que identifica homossexuais e não como algo que estabelece um diálogo entre homossexuais, né? Então, qualquer pessoa usa o gaydar, e não apenas gays usam o gaydar. Primeiro ponto é esse. E as pessoas podem errar, né? Então, qualquer pessoa usa o gaydar, mas a gente não tem certeza
de que a nossa identificação vai falar a verdade sobre aquela pessoa, sobre o exercício real da sexualidade dela. Só que o ponto, para mim, é completamente outro do que o gaydar faz. Por quê? É, o, a questão, para mim, que fica é assim, ó, apesar do Neves Júnior considerar que existe essa fluidez da sexualidade, quando ele fala isso de exercício real da sexualidade, parece que ele está se valendo exatamente da tendência de estagnar a sexualidade. Então, o gaydar, ele pode não ter a ver necessariamente com a prática sexual, mas com os traços da subjetividade que a gente, que pode até estar em Constituição, por exemplo. A gente tem crianças que você olha e você fala, "Ah, essa criança é gay." E essa criança não pratica sexo, essa criança não tem um exercício real da sexualidade. E talvez mais tarde, anos depois, de fato, aquela criança se assume, se identifica como uma pessoa gay. Ou, às vezes, um jovem, ele tem relacionamentos heterossexuais e se porta como um heterossexual. Nunca teve nenhum exercício, uma prática homossexual. E ainda assim, você olha e fala, é gay. Você fala porque é um gaydar, né? E aí, anos depois, de fato, aquela pessoa talvez se reconheça como homossexual. Então, qual que é o ponto para mim? O gaydar, ele o exercício real da sexualidade, ele não comprova a existência ou a inexistência do gaydar. Porque o gaydar, ele não identifica a prática, mas ele identifica, ele supõe o desejo. Então, é esse o ponto para mim do gaydar. É a suposição de que a pessoa é, né, homossexual. E não que ela é ou não é, que ela pratica ou não a homossexualidade. É, Tá. Aí ele vai e cita alguns exemplos. Então ele pega o exemplo de uma agressão de um pai e de um filho lá em São Paulo, que eles estavam andando de mãos dadas ou abraçados, não lembro, e eles foram agredidos por alguns jovens homofóbicos que acharam que eles eram homossexuais. Aí tá, qual que é o ponto? São jovens não gays, teoricamente, agredindo um pai e um filho que também eram não gays, né? Porque os jovens acharam que o pai e o filho eram gays, ou seja, é um gaydar que está sendo usado numa situação que não tem gay nenhum. Então, na verdade, não sei, é uma estereotipização aí de uma atitude, né? Que tinha a possibilidade de ser referente a gays, dois homens abraçados. É, Aí, tá, o que que ele fala? Ah, tá. Aí depois, então, ele vai e explica pra gente o que que é a indexicalidade, né? E ele explica que ele pega aí os estudos de Silverstein, e ele vai explicar que a partir da reflexão sobre a indexicalidade, é possível que a gente parta de situações, então, que são microcontextuais, né, que são bem situacionadas, esses acontecimentos, né, essas situações, para chegar em categorias que elas são macro sociológicas. Então, ele vai explicar que, então, a indexicalidade, ela vai trabalhar com essa dimensão que ela é referencial, de coisas que eu posso citar ali no texto, naquele acontecimento, né? Por exemplo, nesse caso do pai e do filho, o que que a gente cita? Dois homens, um abraço, mãos dadas. Então, tem coisas ali, né? São signos daquele acontecimento. Isso é da dimensão referencial, é da dimensão microcontextual. Só que aí a gente chega em categorias que são não referenciais, que elas não estão dadas ali, mas que elas se materializam de alguma maneira. Então, por exemplo,
o fato de um abraço entre dois homens. Então, vem ali para a categoria macrosociológica, homossexual, perigo, é, perigo contra a família, é, é, contra a vontade de Deus. Então, assim, são coisas ideológicas, são macrosociológicas que não são referenciadas ali naquela situação, mas que a partir ali dos imaginários que se tem do que é referencial, né, elas acabam se presentificando. E assim, gente, novamente, não faço parte da pragmática, não é a minha área de estudos, eu estou falando isso a partir do que eu entendi do que o Neves Júnior explicou no texto dele. Então, aí ele vai e cita novamente aqui nessa sessão o objetivo do artigo, mas agora dando. Ah, não. Antes ele dá um exemplo, outro exemplo. Antes de falar do objetivo, ele dá um segundo exemplo, né? De uma agência de publicidade. Então, que é um ator fazendo um teste para uma agência de publicidade e quando ele termina, a avaliadora vai e fala que ele era um ótimo ator, mas que se ele podia repetir o teste, não, que ele estava viadando muito. Aí ele vai e pergunta se ele pode repetir o teste, ela vai e deixa. E ele repete usando outras marcas, então cai naquilo lá que eu falei, quantas vezes que a gente engrossa a voz, que muda as palavras, né, para causar outras impressões, para produzir outros efeitos, né? E assim, quando a gente tenta, né, gente, não é que funciona sempre, mas muitas vezes pode funcionar assim, né? Então, existe isso de a gente escolhe os signos pelos quais a gente vai falar, quais a gente vai usar, e isso produz efeito, né? Mas voltando para o exemplo, então, aí ele repete o teste usando outros elementos, né, para viadar menos. E mesmo assim, aí a avaliadora lá fala, olha, se você for contratado, você sabe que você não vai poder dizer que é homossexual, né? E qual que é o ponto? Então, a avaliadora, ela identificou a sexualidade do menino, do ator, né? Sem a necessidade do ator falar, só pelo jeito dele. Aí tem um ponto que tá, o primeiro ponto. Se o gaydar pode ser usado por qualquer pessoa, né, como essa avaliadora que supostamente não é homossexual, supostamente ela é heterossexual, mas ela pode usar o gaydar, de fato, ela usou e identificou a sexualidade do menino, do ator, né? Então, como a gente vai falar que não é efetivo? Se a partir daí houve ou não a homofobia, houve ou não o preconceito, é outro ponto, mas o gaydar foi usado. A partir da simbologia, a partir da fala, da voz, do que o ator tinha para oferecer ali e para utilizar, né? Mas foi usado. E então, mas aí tá. Então, o que o Neves Júnior vem falando, né, é que esse exemplo mostra que a indexicalidade ela trabalha com isso que é referencial, então tem ali todos os signos que o ator utilizou e que me permitem fazer uma leitura, mas que a gente vai para um nível outro, que a indexabilidade não fica só nesse nível do referencial, que tem coisas acima, né? Então, as categorias, o que é adequado, qual é a masculinidade adequada, qual é a masculinidade descartável, que tipo de homem que eu quero para essa situação, que tipo de homem vai ser comercial para essa situação, e assim por diante. Então, vai mais do imaginário de ideologias, né? E o que então, aí o autor do artigo vem e fala e detalha o objetivo dele, então. O objetivo do texto está em contestar o caráter exclusivamente denotacional de um dispositivo como o gaydar. Então, o que é o objetivo, né? Ele quer mostrar que
quando a gente utiliza o gaydar, ele não é exclusivamente desse nível referencial, desse nível, das coisas que podem ser ditas daquele acontecimento, mas ele é de esse outro nível também. Ele traz coisas, que são ideológicas, que são da heteronormatividade e etc. Só que é, o que o autor não faz é mostrar que, tipo, contestar o caráter exclusivamente denotacional, mas em qual momento, em qual passagem do texto a gente está vendo alguém afirmando que é exclusivamente denotacional. Então é como se ele desse o problema, que ele já tem, que ele já está trazendo a solução para o problema que ele mesmo está apresentando, entendeu? Mas enfim, então, seguindo. Aí ele vem para a seção principal aqui do texto dele, que é, a análise do comercial Adão e Eva. Então, a seção chama Indexicalidade e Meta-Pragmáticas da Viadagem, do Gaydar, o comercial Adão e Eva. E aí ele descreve o comercial, eu não sei se vocês viram o comercial, mas tem um jardim do Éden, vem uma Eva andando, uma música tocando no fundo, e de repente aparece um Adão, né? E a Eva fica toda feliz quando o Adão está aparecendo e tal, então eles vão e se encontram. Eles se encontram e é, o Adão começa a falar. Então ele dá uma inclinada para o lado, ele faz um oi, com o braço um pouco juntinho aqui, meio inclinado, um oi meio eufórico. Isso tudo o Neves Júnior traz na descrição, né? Ele fala que o Adão é bastante expressivo, tem voz fina, e tal. Só que algumas características disso, e atrelando isso ao feminino, é o próprio Neves Júnior que faz. Aí eu não estou dizendo que não é, mas a leitura de que é do Neves Júnior, né? Então, qual que é o ponto que eu quero mostrar? Não estou questionando que é estereótipo, e que é qualquer pessoa que ver o comercial vai falar, está sendo representado um homem gay a partir de estereótipos aí. Isso é inquestionável que vai acontecer. Só que em nenhum momento do comercial se fala que o Adão é homossexual. Ou seja, então, se todo mundo usa o gaydar para identificar pessoas gays e no comercial não está falando que o Adão é um homem gay, então todo mundo está usando super bem o gaydar. Por quê? Porque está funcionando, porque qualquer pessoa que assistir aquele comercial vai falar exatamente isso, que o Adão é gay. Então, não dá para a gente falar que, obviamente, não dá para identificar, é, a sexualidade de alguém através da gestualidade do corpo. Tá, mas vamos lá. Então, ele vai citar algumas passagens. Ele, que é o Adão, né, se aproxima de Eva com performance não efeminada. E essa valorização de não efeminada é o Neves Júnior que dá. Esta frase também possui o mesmo padrão mais afeminado utilizado no oi. Quem dá essa valorização de afeminado também é o Neves Júnior. Então, essa valorização parte do autor do artigo, né? E aí ele vem, então, fazendo a discussão, né? Porque qual que é a questão do comercial? A Eva fica ali, meio feliz quando o Adão aparece. O Adão tem essa performance, gay, né? A Eva fica um pouco decepcionada e, depois o Adão para na beirada de um rio, pega uma fruta com o pé, levanta, come, dá uma mordida na fruta, e o comercial acaba trazendo um dizer, é uma, comer- é um- uma, propa- é uma empresa de seguros, né?
Então, ela vai e fala: surgiu algum imprevisto, alguma situação inusitada, chame a gente que a gente resolve. Então, é como se atrelasse o Adão tem um problema, né? O Adão tem um problema, então a gente precisa resolver essa situação. Então, independentemente de qual é a situação, o problema, a gente resolve. Seria mais ou menos essa a ideia aí da empresa. Então, qual que é a questão do Neves Júnior? Ele está falando que ali não é só o nível referencial, não é só a questão do que a gente pode falar da simbologia do, do, do comercial, né? Tem toda a questão ideológica por trás de atrelar a feminilidade do Adão a um problema, a, a, a heterossexualidade compulsória ali, de que tinha que ter um casal, Adão e Eva, então que o Adão ele tinha que ser masculino. Então tem toda uma questão ideológica aí que vem junto com o comercial, e é isso que o Neves Júnior está argumentando no artigo, que isso do gaydar, da identificação da homossexualidade, não fica só nesse nível do que é dito ali, né, do que é palpável da gente falar dos símbolos utilizados. Então ele volta nessa reflexão aí sobre o nível microcontextual e do macro sociológico. Aí ele apresenta esse quadro aqui. É, eu também achei um pouquinho complicado na hora que eu vi a primeira vez. Não sei se está bom para vocês, pessoal, mas eu vou tentar dar uma geral aqui. Então, ele vai explicar, né, que tem o nível do micro contexto aqui, que tá dentro desse quadradinho vermelho aqui no lado inferior esquerdo. O microcontexto, então, seria aquilo que a gente consegue falar, que a gente consegue descrever ali do texto, né, da situação do comercial. Então, são os gestos, imagens, os dizeres, isso que a gente descreve do Adão. Ah, ele pegou uma maçã com a perna, tem a música de tal jeito, então ele coloca a mão no peito para falar tal coisa, e etc. Então, isso é um nível micro contextual. E como que a gente vai andando aqui, como que a gente vai entendendo como que isso, do micro contextual, a gente chega no macro sociológico, ou no macro contexto, né? Tem o início do comercial, agora nessa linha reta aí, pessoal. Tem o início do comercial, e a gente vai inserindo algumas alguns signos, né, desse microcontexto para ir montando toda a situação. Então, até então, Adão é entendido como não afeminado, né? Só que aí ele tem um símbolo, um signo aí, que é o quê? O espalhafatoso. Aí tem um sorriso grande, o caminhar, os maneirismos e trejeitos, a expressão boca aberta, flor no dedo dos pés, pernas cruzadas, gritinhos, e basta uma ligação. Isso é a frase da companhia, né, de seguros. Aí a gente tem o macro contexto, que então são essa região das ideologias, que então a gente tem a heterossexualidade compulsória, porque o Adão tinha que ser hétero, né, tinha que é, ter um desejo ali, né, pelo outro sexo, pelo outro gênero, que seria a Eva. Então, tem esse nível aí que não está explícito, que não está dito no comercial, mas que ele se faz presente também. Então, é isso que o autor mostra aí por esse. Como se monta esse outro nível, né? Como a gente chega nele a partir dessas micro coisinhas. Aí ele chega então na seção indexicalidade, metapragmáticas da viadagem do gaydar, o comercial Adão e Eva. Aí ele faz uma discussão, gente, do. Gente, não sei se eu repetir aqui, mas acho que não. Ele faz a discussão.
da heteronormatividade, né? Então ele vai explicar, fazer toda a discussão da heteronormatividade, de por que que é, como que se causa a decepção ali do comercial, né? Então toda essa discussão é, que já é assim, para os nossos estudos aqui já fica, já está dada, né? Mas ele vem trazendo toda essa questão de por que que a gente tem que se confessar, por que que é necessário que performe uma sexualidade hegemônica, um gênero hegemônico, né? Uma performatividade hegemônica de masculinidade ou de feminilidade, e assim por diante. E aí ele vai explicar então que o gaydar ele opera por meio da metapragmática da viadagem. O que que é isso? Ele explica que a metapragmática seria uma estratégia aí enquanto eu estou conversando com as pessoas, com alguém, eu tenho um pressuposto é, sobre aquela conversa, né? Sobre o que eu estou entendendo, ou o que que eu penso daquela pessoa, alguma coisa nesse sentido. Mas que no meio do caminho, ali no meio da conversa, eu posso ter uma regulagem, que seria a calibragem metapragmática. Que então, dependendo do que a pessoa fala, eu falo, olha, então não era exatamente isso que eu estava pressupondo, e modifico. Então, a meta pragmática da viadagem, que é feita por meio do gaydar, ela seria isso. Então, é, é como lá no exemplo da agência de publicidade. É, a pessoa é identificada como gay, é falado isso dela, né? Então, ele tem que se calibrar. Ele se calibra ali em algum momento e expõe outros signos para causar outra impressão, alguma coisa nesse sentido. Então ele explica que o gaydar ele não é usado por ele mesmo, ele é um meio, ele nunca é um fim, né? Então ele é usado para alguma outra coisa. Então é para coagir, é para causar exclusão, é para produzir preconceitos e assim por diante. É, Tá. Aí ele vai chegar e falar sobre o gaydar como dispositivo. Então, por que ele é um dispositivo? Porque o gaydar, ele evidenciaria um lugar em que produz um enquadre-viado. Então, ele é um dispositivo que é o principal objetivo aí dos dispositivos, né? Seria a produção de objetos de conhecimento e de sujeitos, né? Então, é objetivar e subjetivar. Isso seria a função dos dispositivos. E aqui também eu não sei se é muito produtivo, é porque aí depois ele lista uma centena, né? Uma dezena aí de outros dispositivos. É, mas eu não sei se é produtivo aqui a gente falar desses outros dispositivos, porque me parece também que volta naquela questão de o que que é propriamente do gaydar e o que que é do dispositivo de sexualidade, como o Foucault aborda. Por quê? Quando eu pego esse dispositivo de sexualidade, isso que é, é, torna a sexualidade tão importante ali a partir do finalzinho do século XIX, então que tudo tem que ser enunciado, que é categorizado, e tudo isso é do dispositivo de sexualidade, não exatamente do dispositivo gaydar, né? Então, isso. Aí ele lista uma série de dispositivos, só que aí entra essa questão de novo, né? Sobre a discussão da verdade das leituras produzidas pelo gaydar. E eu não sei se a discussão é exatamente essa, porque quando a gente utiliza o gaydar, é, não é exatamente
para saber se a pessoa pratica ou não a homossexualidade, mas para saber se ela deseja. Então, não é a prática, não é o exercício real, né, que interessa. Aí ele chega na seção gaydar e poder. E ele vai falar que o gaydar é um instrumento dos regimes de verdade heteronormativos. Então, ele vai falar que o gaydar ele tem o objetivo de exprimir a verdade sobre a heterossexualidade compulsória, que se tornou suspeita, suja, impressível e falseável, a partir de índices semióticos, linguísticos e situacionais, pelo dito e o não dito, ou por acontecimento. É, Aí ele vai e fala que não existe uma figura emblemática de um radar para algum tipo de alimentação, pois esse conhecimento é fruto de um acaso, ou seja, um dia se descobre que fulano não se alimenta de nenhum tipo de carne vermelha, por exemplo. E não é verdade, porque eu já vi, eu sou vegetariano, né? Então eu já vi alguns memes, por exemplo, ó, vegano por saúde, vegano pelo meio ambiente e vegano por animais. Então, isso daqui seria um tipo de radar a partir da alimentação. E não é o primeiro meme que eu vejo nesse sentido. É, Mas, enfim. Aí ele faz as considerações finais. Então, o que que ele fala nas considerações finais? Ele, ele fala que o gaydar não pode revelar a sexualidade de alguém, né? Então, o autor vai considerar que é obviamente falso a assunção de que os índices linguísticos discursivos possam revelar a essência dos desejos, e das sexualidades, porque sexualidades, desejos, civilizações do corpo são condições, dos processos subjetivos, né? Então, o desejo é móvel, o gaydar, ele não pode assegurar, né, essa univocidade entre a utilização do corpo e do desejo. Então, para o autor, o gaydar é um instrumento que age em conformidade com as normas que regulam os sujeitos, seus corpos e desejos. É da ordem da matriz heterossexual, pois aponta alguém que deveria ter sido pressuposto como heterossexual, mas que possui algum indício de não ser. Aí, o Neves Júnior também conclui dizendo, então, que o gaydar atua desenvolvendo um perfilamento linguístico das pessoas, ou seja, por meio das marcas linguísticas visíveis ou audíveis, seria feita uma identificação da sexualidade dessa pessoa, mas para isso, a ideação de gênero seria o elemento essencial para a aferição. Somente com base em padrões e estereótipos de gênero que a gente poderia realizar esse perfilamento linguístico sexual, né? Ou seja, deduções sobre a sexualidade de alguém. Então, o gaydar, de acordo com o autor, sempre é confuso e suas suposições certamente podem contradizer o exercício real da sexualidade. E, por fim, então, o autor ele não compreende, então, o gaydar como um instrumento de resistência, né, que permite um estabelecimento de comunicação entre pessoas homossexuais. Ele entende o gaydar como instrumento de identificação da homossexualidade para coerção, independentemente de quem usa, até heterossexuais. E é isso, pessoal. Espero que tenha sido produtivo de alguma maneira.